Olá, seja bem-vindo à primeira aula do mini curso de repertório assertivo de Pilates. Eu sou Luma Coelho, fisioterapeuta, especialista em neurociência da reabilitação e mentora do curso de reabilitação funcional. A técnica que eu estou trazendo para vocês hoje, eu tenho certeza que vai gerar muitos resultados positivos no seu trabalho. É uma abordagem diferenciada, através de uma avaliação funcional e do movimento integrado com os recursos do Pilates. Então, eu preparei 3 aulas e ao final das 3 aulas, se você quiser garantir o seu certificado, basta clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e ter acesso a todos os detalhes para você ter o seu certificado. Sobre as aulas, na nossa primeira aula, a gente vai falar sobre os 5 pilares que você precisa saber para ter resultados assertivos através da abordagem funcional do Pilates. Na nossa segunda aula, a gente vai falar sobre movimento integrado e avaliação e escolha de repertório. E na terceira aula, a gente vai para a prática. Então, a gente vai ver um pouco mais de exercícios e vai explorar os movimentos dentro dos recursos do Pilates. Eu espero que vocês gostem e aproveitem bastante o conteúdo. Dúvidas, pode deixar nos comentários ou vir falar diretamente comigo no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Vamos para a primeira aula? Olá! Vamos então dar início à nossa primeira aula. É um tema incrível e eu preparei 5 pilares que você precisa saber para ter resultados assertivos e uma escolha de repertório que tenho certeza que vai se tornar muito mais fácil e prazerosa para você e dando resultados positivos para os seus pacientes. Então vamos lá. Para a gente compreender um pouquinho mais sobre esses 5 pilares, é importante que a gente compreenda que a gente está falando de movimento integrado, que vê o corpo como um todo. Esse mini curso ele é destinado a profissionais que trabalham com o movimento, tá? No caso, eu utilizo o Pilates, mas todo o conteúdo que eu vou passar para vocês aqui, esses 5 pilares, eu tenho certeza que vocês vão conseguir colocar ele em prática, seja no atendimento de fisioterapia convencional, seja numa aula específica da educação física, enfim. Então, a ideia desse mini curso é que a gente passe a enxergar o nosso corpo de forma mais ampla, conhecendo e reconhecendo os movimentos, as compensações e como é que aquele corpo se move, tá bom? E eu tenho certeza que isso vai gerar muito mais resultados positivos para os seus pacientes e alunos, tá bom? Então vamos começar? Vamos começar com o nosso primeiro tópico do movimento. A gente vai fazer uma análise. Então, no primeiro tópico, eu preciso que vocês tenham conhecimento e análise cinética e estática. Então, dentro desse primeiro tópico, eu vou fragmentar um pouquinho para vocês e explicar o que seria essa análise, tá? Na nossa segunda aula, a gente vai abordar um pouco mais isso na prática. Nessa primeira, eu quero só que vocês tenham conhecimento e comecem a abrir a cabeça de vocês com o olhar do movimento integrado, ok? Então, quando a gente faz uma análise estática, a gente pode estar avaliando possíveis compensações, rotações, desalinhamentos, tônus muscular, coloração, tudo isso padrão de uma avaliação. Na parte cinética é que a gente tem que se aprofundar um pouquinho mais e aguçar um pouco mais o nosso olhar. Quando a gente fala de parte cinética, a gente pode estar falando de biotensilidade, então começar a dar ênfase ao olhar das fáscias e como é que essas fáscias se comportam durante o movimento. E uma coisa que a gente pode analisar muito é com relação à capacidade daquele corpo tem de se ajustar. É a capacidade de ajuste postural, por exemplo. Quando você tem um ajuste postural, isso pode ser refletido tanto no pré-movimento quanto no pós-movimento. Então, eu posso falar do feedback que a pessoa tem, por exemplo, após pegar um peso. Então, como é que ela se reestrutura, como é que ela se reorganiza? Aguçar o olhar para tudo isso, então, é de fundamental importância. Então, eu colocaria como primeiro pilar a nossa análise estática e cinética. Isso pode ser feito durante um dia de avaliação ou você pode fazer isso em todas as aulas. Ai, meu Deus, em todas as aulas eu vou avaliar o aluno? Não.
Você não precisa destinar um momento da aula para aquela análise. Mas gradativamente, conforme você for compreendendo cada tópico que eu vou falar para você, você vai conseguir colocar isso de forma leve durante toda a sua aula. O teu olhar vai estar focado nos movimentos, nas articulações, e você vai estar conseguindo montar um quebra-cabeça. Então fica muito prazeroso realmente montar um repertório dentro de uma aula em que você faz essa análise do movimento integrado, tá? Na segunda aula a gente bota isso um pouco mais em prática. Agora eu quero que vocês anotem, pensem, tenham ideias, tá bom? Na segunda aula a gente coloca em prática. Então o primeiro tópico, análise cinética e estática. Quando eu falo de análise cinética e estática, eu tô falando de quê? Estou falando de tônus, de desalinhamento, de osteomioarticular e, mais do que isso, em drives neurais, tá? Como é que esse corpo se reajusta frente a algum estímulo externo. Isso é muito importante, tá? E isso vai falar diretamente com o nosso segundo tópico, que é estabilidade e mobilidade. Então, eu preciso reconhecer as articulações que eu preciso trabalhar mais estabilidade e mais mobilidade. Eu não sei se vocês já ouviram, mas é muito comum falar assim, eu tô com dor, e aí o médico ou outro profissional falou que eu preciso alongar. E nem sempre, a gente sabe que nem sempre é assim. Muitas vezes é necessário o alongamento, mas nem sempre é assim. Nós temos que saber quando é necessário alongar, quando é necessário mobilizar e quando é necessário estabilizar. E isso vai fazer muita diferença na hora do nosso tratamento. Se a gente for pesquisar lá na análise biomecânica, se a gente for pesquisar em trabalhos de análise funcional, vocês vão ter uma teoria que é articulação por articulação. Com relação a essa teoria, articulação por articulação, eu posso fragmentar aqui todas as minhas articulações, desde o pé até a cabeça, pensando em uma mobilidade e uma estabilidade. Por exemplo, vou dar o exemplo do pé. Arco plantar, ele vai ter estabilidade, tornozelo ele vai precisar de mobilidade. Então, se a gente considerar a teoria articulação por articulação, a gente pode pensar no seguinte: cada articulação ela vai se complementar e vai trabalhar em conjunto, vai trabalhar integrada, tá? Então, por exemplo, se o seu arco plantar ele precisa de mais estabilidade, o tornozelo, consequentemente, até pela anatomia dele e pelos gestos funcionais que nós repetimos várias vezes durante o dia, o tornozelo vai precisar de mais mobilidade. Agora, se a gente pensar, por exemplo, na articulação do joelho, é uma articulação que tem poucos eixos, poucos planos de movimento. Então, é uma articulação de carga que vai precisar de estabilidade. E assim a gente vai subindo articulação por articulação, tá? Mas isso é via de regra e a gente tem que sempre ter esse olhar do que realmente é importante para o nosso paciente. Aqui a gente não tem receita de bolo, tá bom? Então, destacando aqui para vocês, o primeiro tópico que eu destaquei desses 5, pilares, o primeiro foi análise estática e cinética. O segundo, a gente está falando de estabilização e mobilização, tanto em reconhecimento de repertório, reconhecimento de necessidade e visão biomecânica, tá bom? Isso depois a gente vai levar lá para o movimento funcional. O nosso terceiro tópico, ele fala diretamente com a questão de ajuste postural. Lembra que eu falei do ajuste postural, do controle postural? Então, a gente vai ter aqui uma abordagem funcional. Para que esse movimento, e agora começa aqui, agora é importante que você fique muito atento. Por quê? Para que a gente tenha uma abordagem funcional, para que aquele aluno ou paciente leve o movimento integrado para o dia a dia dele e não só fique durante a aula, a gente precisa que esse movimento respeite a uma tríade, tá? Então, é o terceiro tópico que tem uma tríade, grava isso, são os 3 Es. Ele tem que ter eficiência no movimento, ele tem que gastar pouca energia e ele tem que ser estético. Estético no sentido de respeitar os movimentos do
corpo, tá? Eu não posso exigir, de repente, de uma articulação algo que não seja específico daquela articulação, tá? Então, estético é nesse sentido, não precisa ser um movimento bonito, mas ele precisa ser um movimento harmônico. E sabe como é que esse movimento harmônico, ele acontece? Por quê? Quando a gente é bebê, quando a gente está lá no desenvolvimento motor, a gente cria um engrama motor. Então, tem movimentos que são muito mais fáceis da gente aprender, porque são baseados no movimento de marcha. Então, é muito mais difícil eu fazer uma rotação associada a um movimento aleatório do braço, enquanto a marcha, eu estou fazendo exatamente essa rotação contralateral, com flexão, tríplice flexão. Então, ou seja, a marcha, por exemplo, é um movimento altamente integrado que a gente mexe com várias articulações simultaneamente e que a gente não precisa de gastar energia para fazer, porque é altamente funcional, porque a gente aprendeu isso desde bebê, a gente teve todo o nosso planejamento motor em outras atividades baseado nesse movimento. Tá? Então, todo movimento que a gente conseguir fazer baseado no nosso engrama motor adquirido lá no desenvolvimento motor infantil vai ser mais fácil, vai gastar menos energia, vai exigir menos sinapses. Então, vai ter mais facilidade de planejamento motor, tá bom? Então, a gente já começou a juntar um pouquinho do osteomioarticular com drives neurais, engrama motor, e isso é fantástico. Tá? É isso que vai fazer você ter ótimos resultados. Eu espero que você esteja gostando e anotando tudo, tá? Dúvidas, eu sempre vou estar à disposição. Bota nos comentários, me manda no grupo do WhatsApp que a gente tem exclusivo para esse conteúdo. Então, vamos lá. Então, recapitulando, os 3 primeiros tópicos. Análise estática e cinética, que a gente fragmentou em alguns tópicos. Segundo, estabilização e mobilização, análise articulação por articulação. Terceiro, abordagem funcional, pensando em aumento de eficiência, diminuição de gasto de energia e estética, tá? Pensando em movimento funcional. No 4º tópico, eu vou colocar para vocês uma avaliação bem feita e sim, uma avaliação constante em todos os atendimentos. Você pode ficar tranquilo, que ao final dessas 3 aulas, você já vai ter um olhar diferenciado e você vai ver como isso é possível durante toda a prática, você fazer uma avaliação constantemente, ok? E por fim, eu preciso, para que a gente tenha realmente resultados realmente assertivos e movimentos integrados que realmente façam sentido para o nosso aluno ou paciente, a gente precisa ter consciência da fisiologia e da fisiopatologia. Então, por exemplo, se eu trabalho com uma gestante, eu posso aplicar esse método? Claro que eu posso, e devo, e eu aplico, mas eu preciso compreender o que é a fisiologia dessa mulher gestante, em qual período que ela está, como é que está, enfim, e vou fazer toda essa análise considerando que ela está no período gestacional, tá? Por exemplo, se eu for fazer com uma mulher na menopausa, ou se for fazer com um atleta ou uma atleta de nível avançado. Então, a fisiologia ou fisiopatologia, se for associado a alguma patologia, por exemplo, um idoso, eu posso fazer uma análise de fisiologia do envelhecimento, se ele estiver no processo de senescência. Ok, mas se ele estiver associado a alguma doença, Parkinson, Alzheimer, artrose, enfim, doenças associadas, eu preciso compreender a fisiopatologia do que está acontecendo com ele e a fisiologia do envelhecimento, tá? Então, isso é muito importante para que você esteja preparado para a nossa 2ª aula e que você tenha resultados incríveis. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. Tem muita coisa boa vindo pela frente. E ao final das 3 aulas, se você quiser ter seu certificado, basta você clicar no link abaixo ou falar comigo diretamente para eu te passar todas as informações como você conseguir o seu certificado do mini curso. Um beijo e até a próxima aula.